amigos e minhas amigas, muito boa noite para você. Estamos aqui estreando o Norte 7 Podcast. Boa noite, Pastor Daniel. Gerlane, boa noite. Que lugar legal esse aqui, né? Tá vendo só como nós estamos aqui, gente? Novo. Como nós estamos que é chiques. Isso? Podcast? Então, Norte 7 Podcast. Pastor, se o senhor não conhece, se os nossos amigos ali que estão com a gente ainda não conhecem, vou lhe apresentar. Esse é o Norte 7 Podcast. É um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica aqui na região norte do Brasil. Olha aí, Pará, Amapá, Maranhão. Mas atravessa as fronteiras Brasil aí, né? Inteiro, Brasil, mundo. Se você está em outro lugar, outro país, né? Enfim. Pode se conectar só também. Não nos outros mundos, infelizmente, mas nesse mundo Mas nós iremos aqui... para outros mundos, diz a Bíblia. Né? Esse é o nosso sonho, que está próximo de acontecer, graças a Deus, né? Amém. Ele prometeu. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos estreando o Norte 7 Podcast no Adorai. Ele já existe, você acompanha aí, muita gente já acompanha aí nas redes. Inclusive, eu estou sentindo minha falta lá, que eu preciso ir lá. Então, verdade, pastor, a sua agenda, sua agenda está corrida. Vai dar certo, tem um tema especial. Tem um tema especial para o podcast, a gente vai só uma questão, trazer aí. Tá um negócio de Andrews University e essas coisas todas, aí não consegue arrumar um tempo na agenda pra gente, né? Mas vai conseguir. Vamos falar lá de Ministério das Possibilidades, que é uma coisa aí bem atual, né? Muito importante para a igreja. Muito importante, relevante. Se então, tem alguém do Ministério das Possibilidades, já manda um abraço já especial. Manda aí o comentário. Já compartilha também, viu? Né? Tá vendo aqui, ó, na nossa janelinha aqui, ó, bem aqui, temos acessibilidade aos surdos. Então, ó, estamos Isso aqui. Tudo é Ministério das Possibilidades. Pastor Daniel aqui já vendeu o peixe dele de cara. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia. E, pastor, aqui nesse podcast vão passar convidados importantíssimos. Coisas que não dá para ver em outro lugar. Não. Você só consegue ver aqui. Sim, só no pastor Daniel. Tá, eu só sei que o nível tá alto aqui. Altíssimo. O nível está alto. Vamos conhecer mais os nossos convidados. O Adorai começou ontem pela manhã, mas tem convidado aí que você já viu, eu acho que já foi embalado aí pelos louvores cristocêntricos, enfim. Ô, Gerlane, e por vai exemplo, conhecer um pouco mais, se alguém entrou agora e tá pensando assim, mas qual a proposta do podcast? O que vai ter de diferente, assim? Por que eu tenho que me arrumar para estar às 18h30 conectado, não posso perder? Exatamente. Já solta o spoiler aí, legal. Sim. É porque no podcast é aquele momento que você conhece de verdade, né? Que você é como se você puxasse a cadeira aqui, sentasse e batesse um papo com os nossos mesa de casa ali, na mesa da sala. Vai saber um pouquinho mais sobre a vida, sobre ponto de virada na vida aí, de repente, que aconteceu nessa trajetória toda, né? Legal. Às vezes você assiste, acompanha, tem um carinho enorme, mas tem coisas ali que você nem não sabe. Vai saber por aqui. Inclusive, não posso dizer, mas daqui a pouquinho eu vou falar. Mas tem uma situação interessante. Nós temos... Poxa, eu quero dizer, mas tudo... Continua, porque os entrevistados, né? Continua. É mais ou menos isso. Então, já vão comentar aqui pra gente parar de falar que querem saber quem é que tá aqui. Quem é que tá aí? Quem Calma, é que tá aqui da nossa frente, você já vai saber quem são. Estão bem aqui, vamos revelar agora, nesse momento. Sabe quem tá aqui? É uma pessoa com uma voz potente, né? Que, enfim... Uma presença de palco, assim, uma expressão musical, uma simpatia, canta alegria. Sorrindo, né? Canta aí sobre o amor. Tá sorrindo mesmo. Tá sorrindo. Eu acho que com esse timbre aí não tem como não saber, né, pastor? Então tá aqui com a gente ela, Paula Chacon. Olá! Palma! Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, inaugurando esse momento incrível do podcast. Nós que estamos com... Eu acho que a gente começou com o pé direito, hein? Pé direito. Começou dois já? pés. Dois pés. No acelerador. Né? Pessoal, mas ela não está sozinha, não. Não está. Eu quero apresentar... Eu falei que não, que iria ser aqui o nível alto. Especial. Então, diga aí pra gente. E aqui nós vamos de música a palavra e a gente então volta para experiências da vida. Quero apresentar um grande amigo que você conhece. Agora quero ver toda essa região que eu acompanho agora dando uma salva, compartilhando aí o podcast e o link. Ele é pastor, é um grande evangelista, missionário. Ele fala pausadamente, cada pausa é um momento de reflexão e consagração. Estou falando do meu amigo pastor
Carlos Buções, da Missão Amapá. Uma salva de palmas para ele. Pastor Carlos Buções, seja muito bem-vindo. Sua saudação aí para esse grupo. É uma alegria, viu, poder abrir esse programa com você, Gerlane. Espero que a gente tenha habilidade para responder o que vocês vão nos perguntar. Né? Prometo que é mais fácil que pergunta de vestibular, tranquilo. Quero também saudar a igreja na Missão Amapá, a igreja na União Norte do Brasil. Deus possa nos abençoar aqui nesses momentos. Amém, pastor. Seja bem-vindo, né? Obrigado. Pastor, ele também não está sozinho com a Paula. Veio gente de Marabá, que eu tô sabendo. Veio da região do Minério, né? Um lugar muito especial. Cadê os irmãos de Marabá? Quero subir, sobe o comentário aí. Eu sou de Marabá, eu sou de Paropebas, eu sou de Redenção, eu sou de Xinguara. Estamos falando da Associação Sul do Pará. E quem nos representa ali, pastor Donato Azevedo, que é o nosso presidente, nosso líder. Pastor Donato, seja muito bem-vindo aqui ao Norte Podcast. Palmas pra prazer tê-lo aqui. Palmas, a Aspa aqui presente. Obrigado aí pela maravilhosa recepção. Dizer para vocês, eu vou abrir meu coração para vocês. Por favor, hoje é o dia de contar tudo. Esse momento para mim é histórico. Eu sempre vi aí celebridade nos podcasts, eu tinha vontade de participar de um podcast. É o primeiro podcast da minha vida. Exatamente. Abre a porta da esperança. Então é uma estreia. Olha, eu creio que o primeiro podcast a gente nunca esquece. Né? Nunca esquece. Opa. Então eu estou feliz, Tem que marcado. Emocionado. Então se eu gaguejar aqui, é mais do que nervosismo, é emoção. É bom que a gente vai capturar ali a realidade. Mas que legal, né, edição não, é a realidade. Eu quero saudar aí os nossos amigos da Associação Sul do Pará. Opa. É um campo extenso, né, que abrange ali 44 municípios, 54 mil membros. É um campo ali para evangelizar de 2,5 milhões de pessoas, praticamente, né? É um campo muito grande, mas Deus tem realizado muitos milagres ali. Nossos amigos estão assistindo e ouvindo. Um abraço a todos eles e dizer que na aspa, a missão pulsa mais forte. Opa! Será que tem gente aí da Associação Sul do Pará assistindo? Cadê hein? o pessoal da Associação Sul do Pará? Sobe a hashtag aí, sou da ASPA. Isso, nós temos lá uma hashtag famosa lá. ASPA presente. Hashtag Famílias Conectadas. Famílias Conectadas. Se tiver alguém da ASPA aí, comenta sobe agora. a hashtag. Famílias Conectadas. Famílias Gerlane, Conectadas. eu prometi, preciso cumprir. O pastor vai me ajudar? Uma saudação especial para os irmãos do Amapá. Eu acabei de chegar de lá. Acabou de Cheguei a chegar no aeroporto aqui. ali. Então, um abraço especial. E pastor Buções, a igreja no Amapá também tem um lema, achei bonito, assim, te falou hoje lá. Repete pra gente Uma então. igreja, uma missão, né? Uma igreja, uma missão. Também quero ver se vão comentar mais que famílias Sobe conectadas aí. Sobe aí, não para Amapá, sobe aí. É uma competição do bem. missão. Saudável. Competição do bem. Saudável, Porque olha a saudável. mensagem que vai passar. Acho Famílias válido. conectadas. E uma igreja, Uma uma igreja, missão. uma missão. Imagina aí, só pra gente ver o comprometimento E se aí. juntasse tudo? Famílias conectadas, pois temos uma igreja e uma missão. Olha só, que legal. Não, mas eu quero saber deles aí, eu tô curioso também. O pessoal aí também já tá querendo saber detalhes. aí, Olha, a curiosidade. gente, assim, o podcast tem essa característica, né, de conversa, de bate-papo, mas a gente deu uma pesquisada, a gente estudou, fez o dever de casa, né, professor? Fizemos. Deu uma Levantamos a estudada, ficha. né? Eita, isso é perigoso, isso é perigoso. Essa foi a coisa boa. Temos aqui, cadê? O pastor Sócio estava agora, que tá ali, ó. Temos aqui alguém da Bahia. Como é que é? Bahia. Bahia aqui, Bahia. presente. Melhor de todos. Senti bem, né? né? Eu costumo dizer que, assim, por ser filha de pastor, a gente é do Brasil inteiro, né? Sim. Que aí o pai da gente, a cada 3, 4 anos, vai trabalhando num cantinho do Diferente. Brasil. Isso é especial. Mas eu sou baiana, nasci na Bahia. Minha família toda é de lá. Então, eu sou uma baiana que estudei em São Paulo e que casei com carioca. Uma mistura boa, né? Muito boa. Mistura boa, mistura boa. Verdade. E, Paula, assim, a gente vai conhecer um pouquinho de você, porque Coração Mutante a gente já conhece, já sabe. Eu passo o dia inteiro. Eu proponho vida. Hoje talvez no teu fã-clube ela legal, tá lá né? do Que top, chique. né? Então, mas é porque não tem como, né? É aquele que fica... É uma música especial, né? Porque fala de uma coisa tão incrível que Deus faz por cada um de nós, que é essa troca. Ele quer nos dar realmente uma vida plena, completa, no lugar de que às vezes a gente troca, né? A gente deixa o pecado maltratar a gente de um jeito que faz a gente acreditar que não é merecedor, ou que de repente, não, vou fazer isso aqui porque não vale a pena. Não, mas vale a pena. Então ele falou, deixa eu te dar a vida plena, ao invés de você ficar aí, no pecado, na tristeza, deixa eu te dar alegria.
Então, essa música é especial por isso. E toda vez que eu canto, toda vez que eu escuto, ou as pessoas relatam para mim sobre ela, eu sempre tenho isso. As pessoas falam assim, olha, eu estava triste, e Deus falou comigo que não é para ficar triste, para ficar alegre, porque eu estou aqui com você. Então, abraçar Jesus, é por isso, é trocar esse coração, ser nova criatura, né? Só Ele pode fazer isso por nós. Eu tenho uma curiosidade que surgiu agora. Posso fazer? Curiosidade é ótima. A gente, quando pastor, está aqui uns pastores, pastor Donato, pastor Buções, a gente prega sempre, prega muito, né? E na minha realidade, por exemplo, quando eu prego o sermão logo no começo, assim, daquela empolgação, o sermão é novo, mas depois é um desafio. Sim. Pegar o mesmo sermão... já sei onde você quer chegar. E pregar com a mesma empolgação. Você que já ouviu o pastor Donato na igreja pregando, o pastor Buções, e você fala, poxa, pastor, fui abençoado, mas pra gente que prega é uma luta, no sentido de que você pega o sermão que já pregou 15, 30 vezes, e você com a mesma alegria, com a mesma motivação... Como é para o cantor? Você canta a mesma música, né? E quem está ouvindo pela primeira vez, ele quer ali o melhor do cantor, ele quer sentir Deus perto. Como é que funciona para um... Gente, olha, toda vez você realmente se colocar na mão de Deus para Ele te dar esse frescor. Porque as pessoas que vão te assistir naquele momento, elas estão com essa novidade de você, da música. E você... É muito incrível, abrir um parênteses. Eu já estou há quase 4 anos cantando Coração Mutante. E aonde eu chego, quando eu não canto, as pessoas falam assim, você não vai cantar Coração Mutante? Muito interessante que eu recebi já nas redes sociais aqui, que eu não cantei ela ontem. Não e assim, você não vai cantar Coração Mutante? Aqui sem cantar. Teve alguém que postou e falou assim, eu pensei que você ia cantar Coração Mutante. Gente, adoro Coração Mutante. Então, assim, é um desafio, mas assim, a gente se coloca toda vez nas mãos de Deus pra gente tentar trazer esse frescor pra música, porque a mensagem, ela precisa ser uma verdade primeiro no nosso coração, pra que a pessoa entenda isso, né? Então, ser esse canal. Então, é muito especial, mas é um desafio. Então, toda vez é orar e pedir que Deus te dê a oportunidade de você estar ali, sendo verdadeiro para aquela pessoa naquele momento. Bênção. Nossa, muito legal. E o que é mais fácil? Pastores, para vocês dois, é mais fácil cantar ou pregar? A pastor Buções é cantar. Opa! E pastor Buções, né? Como é que Momento da verdade. Olha que você vai saber coisas aqui que você nunca ouviu em nenhum lugar. É impressionante. Quando eu era da Igreja Batista, eu cantava. Olha aí. Depois que eu vim para a Igreja Adventista, eu desaprendi. Não até as notas. Isso de desaprender. E hoje eu só canto no evangelismo com o meu público, né? Com o meu auditório. Pastor Donato, estou pensando em alguma passagem bíblica que Deus tira um dom e coloca outro. No caso dele, o da pregação veio assim dobrado, né? Mas interessante, pastor Buções, esse detalhe. Eu cantava muito. Mas desaprendi, até eu brinco com a minha esposa, né? Poxa vida, eu queria ser o Iglesia, né? Porque o Iglesia canta e prega, né? Não, pastor, aí acho que Deus falou, se eu der o dom de cantar muito aguçado, vai ser demais para esse homem. Então eu vou tirar o cântico dele, vou tirar o canto dele, vou deixar só a pregação. E graças a Deus, Deus tem sido uma bênção na minha vida, viu? Amém. Eu sou uma pessoa extremamente agradecida a Deus pelo que Ele tem feito. São 33 anos hoje de pastores, e é impressionante a quantidade de pessoas que o Espírito tem nos dado, a quantidade de igrejas que foram abertas durante esse período. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo. Amém. Nossa, pastor, por falar em mudança, ele falou assim, mudei, né? Eu acho que o pastor Donato também é cantor. Sobre o que... Será? Gente, Não, vamos fazer um trio esse daí aqui. a gente não descobriu, hein? Como cantor, eu sou um bom pregador. Dá uma fuga aqui, já né? saiu Todo logo, mundo né? fugindo da palhinha. Eu Tô acho achando que cada um tem interessante. um dom, né? E é bom quando a gente vê a pessoa exercendo seu dom da melhor forma adequada, né? Não pode forçar a natureza. É Com ordem e assim. decência, como diz Paulo, né? Com ordem e decência. Já tá certo. Então, como eu estava falando sobre transformação, eu mudei, tive uma mudança, o pastor falou, cantava, mas não canto mais agora. Agora tem uma curiosidade, pastor, que Paula, antes, se você chegasse aqui passando mal um pouquinho, isso aqui, Baixou minha pressão agora. o que eu faço? Me ajuda aqui, tô passando mal, ela ia poder ajudar. Porque você fez enfermagem, é isso? Como é que foi? Enfermagem é muito engraçado, porque era um sonho ser Ser enfermeira, cuidar de pessoas, né? Ajudar nesse sentido. E estudei 4 anos, tudo certinho. Mas a música sempre fez parte da minha vida, porque desde pequenininha, o meu pai, por ser pastor, ele chegou para mim e me deu um playback, falou, aprende essa música para você cantar nos sermões do papai.
Ok, aprendi. Então, música sempre fez parte, mas nunca foi a prioridade. E aí eu me formei enfermeira, falei, ok, essa é a minha vida, seguimos. Aí conheci meu esposo, o Davi, maravilhoso. E ele falou assim, olha, você precisa materializar isso num CD, tem que ser um ministério, Deus te chamou para isso. Eu falo, Davi, muito obrigada, tá? A bênção de um esposo, não né? é? Deus é bom demais. Ele tá te assistindo, será agora? Ele tá me assistindo, ele então, é maravilhoso. Então manda um beijo pra Davi, ele. te amo, um beijo, meu amor. Declaração de amor aqui no podcast. Tá aqui pode não tudo. É? Aqui E daí pode ele tudo. falou pra mim, vamos fazer, vamos materializar. E eu falei, não, mas eu não sou capaz, imagina, eu gravar um CD, não. Muito tímida, muito envergonhada com isso. Mas ele insistiu um pouquinho mais e a gente orou sobre isso. E aí fizemos o primeiro trabalho e Deus foi nutrindo e mostrando pra gente que isso era um chamado. E foi muito interessante porque o chamado, os pastores podem até falar melhor que eu, mas eu comecei a perder o brilho da enfermagem e isso foi ganhando uma chama em mim, assim, uma força, um querer. E eu me sentia realizada e privilegiada porque você vê ali a pessoa, a ação do Espírito Santo na vida dela enquanto você está cantando, porque a gente não é nada. Então, aquilo foi crescendo tão forte no coração que eu falei assim, é isso. Chamado veio né? E aí o chamado veio com tudo. Amém. Então, se alguém passar mal aqui, eu posso ajudar. Eu ia até perguntar, entendeu? mas Fica ninguém tranquilo, esquece fica assim, tranquilo. A gente enfermagem. ajuda. Mas hoje a música é a prioridade na minha vida. Tô fazendo psicologia, porque é maravilhoso esse curso, né? Mas, assim, a música hoje é a prioridade, é a forma que eu sirvo ao Senhor e eu sou muito feliz. Eu fiquei imaginando você, tipo, aplicando uma injeção e cantando. Aferindo a pressão Vou e te cantando com o falar, paciente. vou te falar que eu fazia estágio. Não é, pessoal? Aí, ó. Eu fazia estágio e eu cantava com os pacientes no estágio. Musicoterapia, Sim, inclusive a ciência comprova que isso ajuda. E os meus professores falavam, Paula, enfermagem. Volta aqui. Volta aqui. A gente falou a Paula de Itabuna, né? Sim. Uma boa baiana. Sim, Bahia, Bahia, maravilhoso. Bahia. E eu queria ouvir um pouquinho aqui. Pastor Bussões pode começar? O pastor Donato? Pastor Bussões pode começar. Pastor Bussões, sua origem, de onde é que você é? Eu ouvi dizer que é um lugar assim bem especial. Bem especial. Então conta pra gente um pouquinho dessa infância, onde nasceu, esses detalhes aí. Eu nasci no Seringal, acima de uma cidade chamada Ipixuna, no Amazonas. E o meu nascimento foi um nascimento assim muito traumático para minha pessoa. Porque ao nascer, é impressionante a história. Eu fiz mestrado em liderança, o pastor Donato aqui era o meu amigo de turma. Ah, que legal. E a gente tem que escrever a história da gente. E a história de vida, né? Sim, a história de vida. E cada linha que a gente escrevia, eu escrevi chorando. A minha secretária às vezes, pastor, está chorando por quê? Ela perguntava. Eu digo, não, porque é traumático a minha história. Eu sou um milagre. Amém. Eu considero a minha vida um milagre. Porque nasci num seringal. Ao nascer, passei 15 dias chorando. Você vê o drama. Nossa. Sem condições nenhuma, 60 anos atrás. Minha mãe, preocupada, subiu o rio. E ela veio parar numa cidade chamada Cruzeiro do Sul, divisa com o Peru. Ali ela procurou os médicos da cidade. Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul. No Acre. No Acre. Divisa com o Peru essa cidade. E aí ela procurou os médicos, só haviam 2 médicos naquela cidade, naquele ano. E eles não conseguiram resolver o meu problema. Então eu passei 15 dias chorando e 15 dias gemendo. Meu Deus. E um domingo pela manhã, completando os 30 dias, minha mãe desesperada e eu gemendo nos braços dela, ela passou de frente a uma igreja batista. E ela decidiu entrar naquele domingo. Aquilo foi um espanto. Desesperada. Né? E ela foi parar no púlpito. E chegando ali no púlpito, o pregador era um americano chamado Efraim Johnson. O pai dele já tinha passado lá na cidade. Como missionário, já estava, não? Sim, como missionário. Estava no lugar do pai. E aí ela disse, olha, eu trouxe esse garotinho aqui para dedicar para Deus. Porque 15 dias ele chorou e 15 dias está gemendo. E ele parou a pregação. E suavemente me tomou nos braços, se ajoelhou e me dedicou para Deus. Então a minha história é um milagre. Porque eu cresci na Igreja Batista até os 19 anos, propriamente dito. E a partir daí eu conheci o Evangelho, né? Conheci a Igreja Adventista. E me encantei com a mensagem do sábado. E vamos fazer agora praticamente 40 anos de Adventista. Bênção, né? Então, é uma alegria muito grande. Uma dedicação ao Senhor, sim, que a gente não tem noção do que vai reverberar.
mas Deus lembrou. Sim. E usou aquele garotinho. Pastor Donato, sua origem, de onde, um pouquinho da história de vida. Pastor, antes disso, ele estava falando de uma história de milagre e o pastor também tem uma história de milagre, não é? Verdade. Que tem a ver com a origem Exatamente. e tudo. Ele falava, e eu lembrava de alguns lances da minha própria história, né? Eu nasci em São Luís do Maranhão, da chamada Olha Ilha o Maranhão. do Amor, né? Será que Maranhão tá em peso aí? Porque eu acho que Maranhão, Maranhão não falta aqui, hein? Falta não. Quero ver quem tá do Maranhão por aqui. Chamada já foi chamada Atenas brasileira, né? Lá tem grandes poetas, né? Mas o fato é que quando eu vi o pastor Opções, aí veio também assim um flashback na memória, né? E todos nós temos uma história de milagre, né, de maneira ou de outra. Né? Minha história não foi diferente. Eu sou o quarto filho de uma família de 5 filhos. Meus pais já tinham tido 3 mulheres. E meu pai era louco para ter um filho homem, queria ter um filho homem. Ele disse, olha, só vou parar quando tiver um filho homem. Sua mãe, senhor, também começou a orar, imagina. E naquela época que as famílias eram grandes, ainda bem que o quarto, né, Deve que você veio. Tá certo, o descanso da minha mãe foi um homem. Só que eu nasci com um problema respiratório muito grave. Minha mãe teve que ir para casa com meu pai, frustrados, porque eles queriam um filho, levar para casa. Qual que é o pai e a mãe que já não quer levar o filho para casa? Eu não fui, fiquei na época, chamava balão de oxigênio, hoje é UTI neonatal, né? É UTI neonatal. Eu nasci com graves problemas respiratórios. E no 4º dia, já ansiosos, que eu já estava lá, e não melhorava, e minha mãe então fez a oração de Ana. Ele não é meu, é teu, dedico a ti, como aconteceu com o pastor, no caso. Coisa linda. Na história do pastor Buções. E não foi nada combinado, né? Isso aqui é legal. E no 4º dia, minha oração, no outro dia pela manhã, minha mãe contava muito essa história, repetia, a ambulância foi me levar em casa. E nos braços... Sem a sua mãe estar no hospital. Em casa. A ambulância foi levar na casa dos meus pais, né? Ela dedicou. Ela orou lá na sua casa. E no outro dia de manhã... A ambulância já foi. Mas você estava no hospital e a sua mãe estava em casa. Exatamente. Ele estava na UTI. Na UTI. Ela orou à noite. E não melhorava. E no outro dia levaram. Recuperação. E aí a enfermeira chegou lá nos braços e disse, olha, não sabemos o que aconteceu, mas ele teve uma melhora extraordinária de ontem para hoje. E nós viemos trazê-lo para vocês. Eu creio que vocês estão felizes, né? Deus foi uma surpresa. No outro dia. Uma surpresa ao mesmo tempo, tipo assim, mas eu sei o que aconteceu. Né? Imagina a cena chegando a ambulância lá, achou, é a pior notícia. Mas não. E ela falava muito milagre. isso, né? O seu milagre, eu te dediquei ao Senhor, porque sempre tem aquela fase de rebeldia da gente, né? Um período que eu fiquei afastado da igreja. E ela lembrava muito essa história. Né? Deus seja louvado então, por isso, pela sua vida, pastor, pelas suas vidas. E pastor, você falou assim, nossa, que coincidência. Mas eu quero dizer seguramente que esse é o podcast dos milagres. Porque Amém. Paula Chacon também é um milagre, pastor. Amém. Tá e eu quero que você me... Eu quero que você conte isso. Estão estreando maravilhosamente bem, porque não é todo um podcast que tem 3 milagres um do lado do outro. Quando Deus opera o milagre... Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não tem, mas Paula, conta essa história de milagre. Eu passei por uma situação de morte mesmo, assim, vida e morte na faculdade. Eu... me lembro de estar num dia de estágio tendo umas sensações de tontura, muito mal-estar, e fui para o meu estágio, voltei, 1 hora de ônibus, que São Paulo é aquela guerra de trânsito, né? Mas cheguei no internato, no UNASP, fui para o quarto e conversei com as minhas amigas que eu não estava me sentindo muito bem. E naquela situação ali, elas falaram, deita, dorme, descansa, você não deve ir no trabalho hoje. E eu falei assim, é melhor mesmo, não estou me sentindo bem. Mas depois de um momento, de um tempo, eu dormi um tempo, e quando eu acordei, eu já acordei ainda sentindo dor. E eu só me lembro de falar assim, gente, eu tô sentindo muita dor aqui na minha nuca, tá doendo demais. E aí eu só lembro disso. E depois de um tempo, eu só lembro de acordar e tá todo mundo em cima de mim, assim. Então, assim, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Nossa. O pessoal chamou a ambulância, mas só chegou 2 horas depois. Então, eu acredito, assim, fielmente que Deus me manteve viva ali. As meninas me deram os primeiros socorros, mas numa situação que eu não poderia sobreviver. Então,
Hoje eu sou muito grata a ele, tenho a certeza absoluta que ele tem um propósito na minha vida, porque... Ele já está mostrando, sem dúvida, né? Então, sem dúvidas nenhuma, né? É uma forma de agradecer a ele sempre, né? E eu gosto de falar que foi um divisor de águas na minha vida justamente por isso. Você acha que a partir disso, assim, isso trouxe um norte? Trouxe um norte, assim, você, puxa, eu preciso fazer algo para Deus está me chamando. Acho que a confirmação, né? A gente tem muitas dúvidas na cabeça da gente sempre procura ter certezas de coisas, mas quando eu acordei e as pessoas me contaram o que tinha acontecido, e eu estava bem, Paula, você ficou toda roxa, Paula, sua língua enrolou, Paula, e aí eu falei assim, gente, mas eu tô me sentindo bem, tudo isso aconteceu. Você ficou sem respirar, e todo mundo ficou angustiado, então eu falei assim, não, Deus tem um propósito na minha vida. Então, peraí, não é qualquer coisa que pode me tirar de Deus, não é? Ele quer que eu ande aqui com Ele. E aí as coisas começaram a se encaixar no chamado para servir o reino de Deus através da música, a entender que a minha vida precisava estar firmada com Ele, a necessidade de todo dia estar junto com Ele, de entregar na mão dele ser prioridade, de eu abrir meus olhos e falar assim, não, primeiro aqui, Deus, ajoelhar, orar, falar com Ele. Então aí começou a ter um norte, e eu entendi assim, puxa vida, se Ele me deu essa nova chance, porque então aí isso me trouxe uma realidade de vida diferente, né? Sou muito grata a ele. Amém. Aí tô aqui hoje com vocês no podcast maravilhoso. Eu diria, de frente a 3 milagres aqui. Eu diria que é uma frase que a gente costuma falar aqui, mas todo mundo na vida precisa de um norte, né? Sim. E Deus te deu Deus o norte. Nós Deus estamos aqui no Norte Podcast, né? Não em um no norte do Brasil, União Norte Brasileira. Hoje ela uma curiosidade. Posso a Donata falar algo? Não, eu digo assim, além dos milagres que está sendo retratado aqui, há muita coisa em comum entre a gente. Donato, nós fizemos mestrado em teologia juntos, fizemos mestrado em liderança juntos. Que legal. A Paula, meu Deus. A conheci pequenininha. É verdade. O pai dela formou comigo. É verdade. Gente. Entendeu? Muita coisa em comum. A mãe dela cuidou da Carol, nossa filha, quando nasceu. Não é fantástico? Então, há muita singularidade aqui nessa mesa, viu? Sonhos é uma lenda. É muita singularidade. Sincronia o nome, sincronia. É verdade. As produções influenciou muitas vidas. Né? Mas eu não conhecia esse detalhe, olha só, né? Também. Não, esse daí a gente não E estudou, hoje, todo mundo reunido aqui no nosso podcast. Eu queria dizer algo assim, talvez você vai ficar chocado com o que eu vou dizer agora, mas vou falar, Janete. Tem certeza que você vai falar? Eu tenho, vou falar. Vou até pôr o meu microfone aqui. Fala. O pastor Bustos falou que na Igreja Batista, inclusive, cantava, agora prega mais e canta nos evangelismos, mas se você não canta, ou se você já foi reprovado num teste de canto, tipo de coral, peça conselho para Paula. Ô, Paula, aqui eu ouvi falar essa história, é verdade? Sim, isso? já fui reprovada. Já Começou, fui. faz lá, 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 lá. Aí você... Não, ele falou, eu entrei na sala, e o maestro estava sentadinho e falou assim, então você pode cantar. Eu falei, ok, vou cantar. E ele tocou a música, eu cantei, e ele falou assim, então a gente fala, entra em contato. Falei, eu se entro em contato, então, quando faz todo assim, mundo sabe que essa frase do a gente liga qualquer coisa a gente te liga. Você sente no fundo do seu coração que não deu certo. Entende? Tá no olhar da pessoa. Mas ela é simpática e olha com você com o sorriso e fala, a gente entra em contato com você. Você faz outra coisa, né, tipo, tem outros hobbies. Então, Paula, foi, mas eu fui reprovada. Aí quando eu saiu a lista, né? Quem foi aprovado? Eu fui lá procurar meu nome, não tava. Mas olha, foi muito interessante, porque nesse caminhar, Deus me levou desse lugar de novo. Não vou te expor, tá? Ele sabe. Mas olha, aí, você né? que fez o teste da Paula e não aprovou, Deus sabe, você sabe que... Você estava querendo ser uma pedra de tropeço para mim. Mas você ajudou, incentivou, e hoje a Paula está aqui, né? É verdade, então, foi muito interessante. Não passei no teste dele, mas depois eu tive a oportunidade de cantar em outro coral. E depois no ministério a gente se encontrou numa programação, num evento. Ele falou e ele olhou para mim assim... Olha você cantando. Então, né? Então, né, querido? Deus é bom, esse né? maestro é hoje desconhecido. Não é? Olha ela só, menino. Mas demais. Eu falei, tá demais. certo. Mas ó, a pessoa não pode desistir. Mas a pessoa precisa entender o seguinte. Ele falou, tipo assim, inclusive, eu procurei seu telefone. Não, é aquela pessoa que nesse evento, por exemplo, ele falou assim, ela cantou, ela cantava no internato na época que eu era maestro.
Aí eu só falei assim, mas você não me aprovou. Então, lembra de um detalhe? Ter sido professor de Beethoven, né? Não é? Você vê que esse repetiu o caso. Beethoven foi renegado, né? Não Só é? volta pra Então. casa que você não sabe Não tocar dá. nada. Para você não dá, não. Não dá, não. E aí eu fiquei sorrindo, eu falei assim, tudo bem, então, tá certo. Mas eu acho assim, Deus mostra pra gente os dons que a gente tem, né? Ele dá esse norte, como você falou. E a pessoa, ela só tem que entender que adorar a Deus, você pode fazer isso na sua casa, dirigindo, limpando, de qualquer forma, adorar. Mas quando Deus te chama para cantar, Ele te chama para cantar. Quando Ele te chama para pregar, é para pregar. Quando Ele te chama para você ser sorriso, para você ser bênção na vida do outro, um abraço acolhedor, Ele te mostra, né? Então, assim... Esses são os dons de fato. Então, procura mesmo conversar com o Espírito Santo para você entender qual é o seu dom, né? Para você servir a Ele dessa maneira de forma espetacular. Fica triste. Se você não canta, se você é cantor de banheiro, fica tranquilo. O banheiro vai ficar com você a vida toda ali. Você vai cantar feliz, louva. E deixa quem Deus colocou aqui pro CD, vai pro CD. Quem é pro podcast, é pro podcast. Quem é o pastor, é o pastor. Eu acho que a gente tem que ser feliz. E essa multiplicidade de dons enriquece a igreja. Paulo disse é para edificar o corpo. É verdade. Não pode focar só que é só servir a Deus, é só cantar ou é só pregar. Não, tem muita coisa boa para fazer. Paulo, fala em talento. Você compõe também? Você só... Olha, eu tenho algumas coisas que eu escrevi, mas eu tenho muita vergonha de mostrar. Mas você não podia nem cantar um pedacinho? Porque assim, eu sou igual a Pastor Mussons. Falou. Aí você já pegou a cara, Pastor Mussons? Eu cantava e agora não canto, eu prego. Então eu acho que eu tô bem cantando. Não. Bem cantando. Paulo, nem um pedacinho? Tô bem cantando, Olha eu tô bem só. cantando. Eu proponho vida plena. Assim ela conquista a gente, né? Aí não tem... Ai, mas quem sabe, né? Paulo, agora uma curiosidade. Fala. Pastor Mussons e Pastor Donato, se não fossem pastores, é claro, vocês amam o ministério, eu sou pastor, a gente ama ser pastor, mas se não fosse pastor, o que seria? Ou havia uma outra atividade que vocês já faziam antes de ser pastor? Como? Olha, eu sou apaixonado pela educação, né? E de vez em quando eu me pego não pregando, mas tipo... Ensinando. Ensinando, né? Eu acho que a educação transforma, ela é um ponto de mutação muito grande para várias pessoas, né? Ela quebra o ciclo de miséria de muitas famílias, né? Verdade. Tá, entendeu? Então, e uma pessoa com a educação, ela transforma. A educação transforma a história de nações, né? Transformou, pegou nações ali acabadas, destruídas, né? Pós-guerra, e Coreia do transformou, Sul, né? E transformou nações inteiras, né? Você é capaz de transformar uma nação, imagina uma vida, né? Mas não tem, Então, eu acho que eu seria um professor. não tem pretensão? Eu era tem professor pretensão antes de ser pastor. Era? Era professor antes de ser pastor. Que idade? Assim? Eu Fundamental, fazia né? agronomia, né? E aí eu era professor de biologia. Pois é, você fez agronomia. Não terminei, né? Mas eu deixei a agronomia para Mas fazer tem que ver teologia. com o campo, né? Ovelha, né? Cuidar de planta. Isso, é alguma coisa. Tinha um significado, né? Tinha ali um E significado. aí eu era professor de biologia, né? E em casa eu ensinava particular, aquelas matérias mais fáceis, física, química, matemática. E como entendeu? foi teologia, então, assim? Você... É o chamado, né? Começou com a palavra do Senhor? Porque, veja, eu falei da questão da dedicação da mãe, né? Então, Ela ficava lembrando, olha, Senhor. e aí meus pais diziam assim, você vai ser um pastor, porque gostava de pregar. Diz que 4 anos de idade, minhas mães contam isso, elas estão até assistindo agora, né? Esse podcast está sendo... Mandou um abraço, não. Ela está lá em Madrid, lá na Espanha, já está lá. Espanhol, aqui a família aqui, né? Mas qual é a câmera aqui? Qualquer câmera, elas pegam o multiverso. Aqui a família aí de Madrid, da Espanha, estão assistindo a Doraide lá, né? E elas contam, essas irmãs que eram mais velhas do que eu, né? Que quando chegava da igreja, depois de já ter tido ali uma overdose espiritual na igreja, a gente arrumava as cadeirinhas, elas arrumavam, e depois do almoço eu tinha que me ouvir pregar, isso com 4 anos de idade. Olha isso. 4, 5 anos de idade. Pastorzinho fazia já. isso, era pastorzinho. Então, a questão tinha uma certa história, né, de ser pastor um dia. Aí você vai crescendo, vai se afastando, né, vai absorvendo outras coisas, tendo outras experiências e tentando ir em outras direções. Foi o meu caso, eu tentei em outras direções, mas veio um chamado, você falou chamado,
O chamado é mais forte do que a gente. Né? É como Lutero uma vez falou, Deus não me chamou, Deus me puxou. Lutero disse que não se sentia só chamado. Ser puxado. Né? É a sensação que a gente E eu tentei realmente fugir desse plano, desse sonho de Deus, mas graças a Ele e as coisas que aconteceram na minha vida, até as sobrenaturais, coisas sobrenaturais, eu creio assim, me trouxe para o plano original de Deus para a minha vida. Porque a palavra do Senhor, ela é fantástica quando diz assim, meus planos para você são melhores que os seus planos. Os meus sonhos para vocês são melhores que os seus sonhos. E a gente tem que confiar no Senhor. E hoje, olhando para trás, eu vejo cada peça se encaixar perfeitamente, né? Então, eu tenho essa questão da educação muito forte na minha vida. Né? Pastor Bussões, queremos saber também, né? Agricultor e tal. A minha vida... Pastor Bussões, e conte algo assim que ninguém sabe, aquele negócio assim que... Momento de revelação. Viu, pastor? Pensa aí, entendeu? Que nem professor Joanilde sabe. Eita, agora é difícil. Pastor, se a gente conseguir uma dessa, o podcast vai bombar. Hoje ele vai disparar. Não, porque você está... Estou seguindo aqui os passos do pastor Donato. A minha vida também, a gente vê como Deus escreve. Impressionante. Porque aos 19 anos de idade eu era sargento do Exército. Aos 19 anos? 19 anos. Então eu tinha uma carreira pastor, assim... Estão falando de década sargento temporário. 80, 83. 83. O Brasil estava migrando ali, né, de um regime para o outro, né? Sim. Era Figueiredo, presidente do Brasil. Olha só. E fazendo uma ronda meia-noite, eu estava com um rádio... Mão, então. Os mais velhos aqui vão lembrar de um radinho chamado motorrádio. Então era um radinho preto. Eu rondava da meia-noite. Eu não lembro desse. Da meia-noite até as 2 da madrugada. E aí eu estava sintonizando uma rádio e caí, naquele momento ali, no meio da selva amazônica, numa rádio evangélica. No Acre? O Maitá. O Maitá é Amazonas, no Amazonas, né? É divisa com Rondônia ali. O pastor Donato conhece. E aí eu sintonizei. E naquela hora ali veio um estalo, né? Deus falando comigo. Ele disse, filho, muda de exército. Olha que coisa linda, hein, Paulo? Eu teria um período de 9 anos para cumprir. E no outro dia eu cheguei com o meu comandante. Disse, olha, no outro dia? No outro dia. Cheguei com o meu comandante, Companhia de Comando e Serviço, chama-se CCS. E cheguei para o meu comandante, que era um tenente Weiss. Eu disse, olha, eu quero abandonar o exército, quero sair para servir um outro exército. Só que quando eu falei servir um outro exército, ele achava que eu era comunista. Eita, meu pai. Estamos vivendo, contextualizando. Vamos pegar o contexto aqui histórico, cultural do Brasil. Sim. Nós estamos vivendo uma situação ali difícil, né? Sim. Dois lados ali tentando... Aí o cara ficou louco comigo. Falou, não, me expulsou da sala dele. E eu voltei depois de uma semana, mais ou menos, 10 dias, eu voltei e expliquei para ele qual seria a mudança, né, de exército. Né? Queria ser um pastor, que eu havia recebido o chamado de Deus. O cumprimento lá de 63. Lá atrás, sua mãe me dedicando. Minha mãe me dedicando para Deus. Né? Olha que bem. E a gente vê a mão de Deus conduzindo a gente, né? E depois que eu saí do exército, eu levei mais uns 3 anos para ir para o seminário. Mas imagino que eles pensaram assim, é loucura. É loucura. Ele jovem, falou. Toda uma carreira militar pela frente, pode ser general. Falou que eu era doido. Disse que eu ia passar fome, que eu ia sofrer, que o exército naqueles dias era a melhor coisa para um jovem brasileiro. E de fato, olhando assim, entendeu? Era uma segurança, né? Sim. Mas Deus o colocou no outro exército, né? No outro exército. Louvado seja o Senhor. Exército. Pastor, fazer analogia também, penso que é só o senhor que tem os insights, por favor, vamos. Olha só, falamos de forças armadas, enfim, né? Colocar em outros exércitos. Olha hoje as armas que os pastores andam aí. Está aqui na nossa mesa. Só a espada, tá vendo? aqui, ó, a espada aí. Nossas armas é a melhor de todas, que nos protege, nos guia, né? Tá vendo só? Que lindo, né? Lindo mesmo. Tudo estava já planejado, né? Mudar de exército faz todo sentido, sobretudo quando a gente sabe que o nosso general não perdeu nenhuma batalha. Né? Interessante, a minha vida hoje é toda militar. Eu não perdi nada do que... Então o ritmo... Tudo. A questão da disciplina... Isso ajuda muito no ministério, né, pastor? Tudo. A minha vida é toda militar. Se a gente combinar com o pastor Bussões, 7 horas a gente se encontra. Que horas pode acreditar, tá lá? 6 horas eu já estou lá. Olha, vou falar. Vou falar. Nós marcamos com ele aqui hoje, 17 horas. Dê um exemplo, minha irmã. 17 horas. 16h30 ele estava aí. Estava aqui. Falei, aí eu tive que ir lá.
Pastor, pode aguardar um pouquinho, porque... E passa roupa, pastor? Porque no exército... Porque assim, tipo, Faço ele tudo. esperar, né? E ele não prega botão já vai deixar Não demais. se preocupe, é que eu sempre Você ouviu chego. essa? Oi? Se precisa for, eu faço Passa tudo. roupa, prega botão Também. de camisa. Claro que eu tenho uma esposa que faz isso maravilhosamente Mas se bem, mas precisar- não Mas tenho se dificuldade, eu lavo roupa. Eu faço todo o trabalho de casa, exceto comida. Mas todo o trabalho de casa eu faço. Todo. Espetacular. Viu? Maravilha. Também não dava pra cantar, porque ia ser muito perfeito. Aí tá É. Já demais, pensou? né? Vamos deixar pro outro, né? Fica chato tudo assim também. Eu Dividir os talentos, né? Sim. Dividir os talentos. É. Pastor, o pastor Donato falou ali que ele foi professor e tal. Pastor, o que você iria achar se tivesse uma turma com os alunos que fazem lá no fundão fazendo bagunça? Você gosta ou não? Não tem aquela frase, "Vamos do fundão e No tal. fundão, assim, aquele bagunceiro. O que eu ia achar, né? Ah. Você- Olha, deixa eu te Você dizer gosta o ou não seguinte. gosta? Não, eu não Cuidado. bagunça não. Não, o pastor Donato tem Agora- mais cara Tem assim, alguém que era querendo se aquele- entregar. Peraí, que era tem alguém aquele- querendo Não, se como entregar. aluno, não, calma. como aluno Você eu sentiu era tocada, quieto, eu irmã? não era Que de foi, fundão. irmã? Aí, Aconteceu mas alguma sentiu coisa aí? tocada. Cuidado. Olha só Fala, quem... pastor Donato. Essas perguntas, calma. né, pode ser Que eu vacilada. era no fundão, calma. Olha quem era que ficava no fundão ali, Calma, pastor. Não, eu não era aluno fundão, mas sabe que a vida me ensinou uma coisa interessante? A gente cria, às vezes, estereótipos, né, que Sim. a gente se surpreende. Vai salvar a depois, Paula né? agora. Mas deixa... É. Não, Deixa deixa ele falar. É, tá bom. A redenção. Eu acho que o lugar não é o mais... E outra coisa, sabe que eu aprendi com o tempo ensinando hoje, porque como hoje eu reencontro alguns alunos, né, que eu tive o prazer de dar aula, aqueles que eu julguei talvez que não der certo, eu me surpreendi muito na vida. Impressionante, né? Né? Incrível, né? A vida gosta dessa surpresa, né? Então, hoje eu vejo alguns ex-alunos meus bem, assim, projetados na vida pessoal, que eram do fundão. Então, nunca tenha preconceito, né? Não cria estereótipo, a gente pode A gente surpreender. pode se surpreender. Né? Eu Eu acho era que do essa fundão. frase é Eu sempre ótima. fui um aluno dedicado, eu sempre fui um aluno Aham. aplicado. Mas Eu ficava, até porque eu tinha um pai assim que era militarzão. No estilo assim do pastor Gustavo. Aí se eu Não. chegasse com um negócio desse... Não pedia, né? Pergunta retórica, mas É. o senhor já foi suspenso? Da escola. Não, deixa eu falar aqui com a minha amiga. Sim, claro. Que história é Eu essa, percebi que Paula? era tipo uma tabela assim, Falar com o né? pastor Bussons, porque eu acho que fica melhor. Ela queria um essa conversa. espelhamento, Tá bom, era pra você cá, entende, mas- Você tá mirando demais aqui, eu não tô entendendo. Mas, não, porque Mas você eu falou passei- que era não, eu passei tímida. por Acabei isso. de entender que... Mas eu passei por aprontou. isso, é porque eu fui aluna do fundão, eu fui bagunceira. Eu lembro do meu professor de matemática, ele falava pra mim assim: se você se dedicar aos números como você faz com a música, vai ser maravilhoso. Esse é um Sai orgulho. desse fundão. Não, olha, a vida... Deixa eu só contar aqui rapidinho. Eu era muito tinha um levada na amigo- escola, meu Deus. Eu sempre gostei assim de inglês, aí uma vez eu me inscrevi no curso de inglês e o pai de um amigo meu descobriu, o pai do Richard, descobriu que eu estava estudando inglês e pediu para eu levar o filho para me estudar. Os amigos tinham preferência de nome em inglês, porque Richard Pois é, aí o pai disse assim, olha, vai com o Azevedo estudar lá inglês, então ele pagou e tal. O Richard era um indivíduo super relaxado, não ia para a escola, não aprendia nada, e a gente tentava desaprendido. eu tentava ter uma conversa com ele, diálogo mínimo, e não acontecia nada. E eu fiz assim criei assim um estereótipo do Richard. Isso, o Richard nunca vai aprender inglês. O Richard foi para os Estados Unidos, casou com um americano, fala inglês fluente, não toma empresa, está muito bem de vida. Tá vendo? Então, olha, se você é do surpreender. fundão, se você tem um filho do fundão, nada está perdido, viu? Se o Tem menino- a Isso. possibilidade. às vezes tem um momento da Paulo, vida. Pode, você- inclusive, você ter o Ministério está- Musical Por que livre. contei Salva. isso? É simples. Aqui Não é o agora, podcast dos milagres. É, eu não quero falar muito dessa Ponto de história. viradas, né? Essas coisas todas. Deus opera. Creio, Deus pode creio. operar na sua vida também. Eu creio. Deu certo, hein? Deu Creio certo. nisso. Mas, sim, pode falar. Você primeiro. Eu ia falar aqui dos nossos campos, por falar em milagres, né, Paula? Aqui estamos aqui 2 líderes de campos. Para as pessoas que de repente não conhecem muito bem, campus é que a gente chama para as nossas instituições, né, da Igreja Adventista, que cuidam aí, administram igrejas, grupos, enfim, escolas, hospitais. E aí estamos com 2 líderes aqui, que lideram grandes campos, de grandes milagres também que acontecem. E aí, nesse momento agora, 10 dias de oração,
muitos projetos acontecendo nesses campos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, aquele momento que a gente saber o que está acontecendo por lá, ouvir alguns milagres também, né, das ações que estão acontecendo. Só pode começar aqui, nós estamos no campo dele, né, pastor? Ah, verdade, aqui a região aqui é na Grande Belém. Região da Grande Belém, Pará e Amapá, né? E pastor, como é que tá aí essa movimentação nesses últimos dias? Olha, Deus, ele está fazendo milagre. Amém. Eu vou até usar um plural, milagres. Amém. Pastor Daniel já participou conosco aqui na Igreja do Coqueiro, mas começando no Marajó até o Iapoque e na Grande Belém, nós temos grandes milagres nesses 10 dias de oração. Hoje começou o programa Kids. Eu poderia mostrar para vocês a quantidade de igrejas nossas com um exército de crianças. Que bênção. É impressionante as bênçãos que Deus está derramando. Mas eu queria citar um desses milagres, aqui a Igreja da Marambaia. Nós estamos com a Eva. A Eva é uma jovem virtual, uma assistente virtual. Então a Marambaia abriu esse link aí, e é impressionante a quantidade de pessoas que já pediram oração. Mais de 100 pessoas. E eu quero aqui nesse momento parabenizar. A iniciativa, louvável. Sim, toda a igreja na Missão Pará Amapá, mas esse movimento aqui na Marambaia está sendo assim maravilhoso. Então a Eva não está tendo tempo. Amém. Pela quantidade de telefonemas que estão sendo dados. Trabalhando dia e noite. Entendeu? E ela atendendo, e o pedido é feito, ela faz a oração. Então é uma assistente virtual. E eu gostei do nome também, né? Porque Eva é a nossa mãe, né? Remete a mãe de todos nós. Então, é um milagre que Deus está fazendo na Missão Pará Amapá. Não só a tecnologia, né? Auxiliando para fazer aí o bem também, porque às vezes a gente recebe muitas críticas por conta da tecnologia. As crianças não saem da internet, mas olha só, usando para o bem, pode fazer a serviço do Evangelho. Eu aproveito para dizer para você que está aí participando com a gente, de repente você está passando por alguma situação difícil, ou então quer pedir ajuda em oração por algo, nós temos uma equipe de pastores que estão aguardando a tua mensagem. Quer uma oração? Quer aprender mais da Bíblia? Quer conhecer a igreja? Quer ser batizado porque você já conhece a Deus? Manda uma mensagem. Se você mandar um oi, eles já te respondem, vão poder dar o atendimento e assim você também vai ser abençoado porque é a tecnologia a serviço do Evangelho. Né? Nós temos um WhatsApp, pastor. Por favor. Não sei se a produção vai colocar o GC aí, se não colocar agora, mas eu vou falar aqui o WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem. Hoje em dia tudo é WhatsApp, né? Vou mandar um WhatsApp. Então você pode tanto pedir oração, quanto pedir um estudo bíblico. Pode mandar lá, quero um estudo bíblico, você vai ser atendido, vai receber. Você pode pedir até o batismo, tomar a sua decisão, de verdade, que você vai ser encaminhado. Nós estamos aí acompanhando mensagens maravilhosas do pastor Estina. Então, se você se sentir tocado e dizer, não, eu quero tomar essa decisão, ó, tá aparecendo na tela o QR Code, né, que você pode pedir estudo bíblico, você pode pedir oração, só ou pode aponta o celular para lá mesmo, ou manda o WhatsApp. Isso, ou você pode mesmo ali tomar sua decisão. Mas se você tiver, de repente, no celular, anota. DDD 91 99292 0173. Vou repetir, DDD 91 99292 0173. Manda uma mensagem que você vai ser atendido lá pela equipe, né, que está pronta. Bênção de Deus. O pastor falou do Adorai Kids. Hoje nós começamos o Adorai Kids, que é o programa especial para as crianças. Porque nós estamos nesse movimento, aí 10 dias de oração, mas tem material para criança também, né? Porque afinal de contas, nosso investimento tem que ser nos nossos pequeninos, né? As novas gerações, são o presente e o futuro. Com toda certeza, tem material adaptado para eles. E olha essa novidade, Paula, tem material até para não alfabetizados ainda. Que incrível! Né? Tem para não alfabetizados e para os alfabetizados. Tem lá todo o material que você pode imprimir, fazer as atividades com eles. E tem o Adorai Kids, que está passando aí todos os dias às 11 da manhã, mas detalhe, o pessoal pode baixar o episódio e assistir na sua conveniência. Assistir em algum momento, ou então de repente fazer um programa só para as crianças, de repente em outra semana, baixa todos os episódios, faz uma semana especial para as crianças, imagina. Ou às vezes nós vamos ter uma igreja
que você está acompanhando o Adorai e precisaria de um programa especial para as crianças, ou específico, aquele momento ali, você, na sala ao lado, você pode ter o programa na hora da mensagem Adorai Só Kids. queria dar uma palhinha mais, pastor Daniel Por e favor. Gerlane. É impressionante, hoje às 11 horas foi lançado o programa Adorai Kids. Adorai Kids. É impressionante, você pega as ilhas do Marajó, nós temos Moaná, Curralinho, Conheço. Breves, Portel, você tem aqui Limoeiro do Ajuru. É impressionante o apoio que as esposas dos pastores estão dando para o evento. Os pastores estavam agora de manhã com você, pastor Daniel, e as esposas com a liderança ali no Amapá, Dando assessoria. aqui em Belém, na Grande Belém. Então eu quero aqui do fundo do coração agradecer a Igreja na Missão para Amapá por essa liderança maravilhosa. 11 horas da manhã, para você ver. Está ali as mães, os líderes. E é impressionante a enxurrada de imagens que nós recebemos nessa manhã. É bênção, é milagres, né? Isso. Milagres. Milagres também lá no sul do Pará, não é, pastor Donato? Exatamente. Entre tantas coisas, eu queria dar um destaque numa ênfase ter sido muito dado na Adorai, que é a visitação. Né? Sim. E nós estamos com um projeto ousado de visitação na nossa Associação Sul do Pará. Nós queremos aí alcançar 32.332 pessoas. Como isso? Puxa. Colocando todos os pastores para visitar. Eu tenho aqui uma tabelinha aqui, pastores, anciãos, professores de escola sabatina, líderes de departamento, as equipes Todo o exército de liderança da igreja. todo o exército de secretárias, os diretores de mordomia, todos visitando. Uma média aí de pastores, 20 por semana, os irmãos da igreja, 2, 4 pessoas por semana. Então, somando tudo desse total. E ontem já tivemos resultado. Eu queria contar só um milagre aqui, Por favor. recente, né? Aconteceu ontem. O pastor Neymar Estina fez o apelo no Adorai, e um casal que estava afastado da igreja, eu acabei de saber a história, não deu para pegar o nome deles, mas o casal estava afastado da igreja. Eles ouviram o apelo, atenderam o apelo, já foram adventistas, estavam afastados há alguns anos, e eles entraram na plataforma digital, aquela dos Amigos do Novo Tempo, e pediu para uma visita do pastor mais próximo. Olha já a integração, né? Legal. A integração, a tecnologia. Tudo a serviço do Evangelho. Serviço do Evangelho, e já sendo muito efetivo, né? E eficaz. E aí o pastor mais próximo foi lá. E ele me mandou ainda agora. Pastor, a sua mensagem de hoje de manhã, quando a gente reforçou a visitação, eu coloquei assim, que sejam mais do que números. Que a gente vá para essa visitação olhando para as pessoas como candidatos à salvação. Não para cumprir uma meta, não para cumprir um alvo, mas de coração. E o objetivo real, né? E ele refletiu aquilo, ele me contou ainda agora, passou agora o áudio, ele falou assim, refletiu nisso, ele acabou de ler aquilo e chegou o nosso líder de Escola Bíblica Novo Tempo, o Robert, pastor Robert, que é responsável para todo o campo. Para atender esses interessados. Eu brinco com ele que você é o pastor da maior igreja do campo, porque são 7.000 interessados da Novo Tempo, que ele tem que agora, né? Ele tem que agora alocar essas pessoas, né? Direcionar essas pessoas. Trabalho, pastor. E está fazendo muito trabalho. Ele já mandou para o pastor já visitou, e hoje à noite, daqui a pouco, o casal estará batizado. Amém. Já pode dizer que é milagres, É isso aí. de arrepiar, né? Muito. Você vê quando tem um trabalho assim integrado, né, dessa forma, catenado, né, como nós estamos vendo aqui do Adorai, com 10 dias de oração, com plataforma digital, né, com visitação, a gente vê os resultados. Aí Deus age, né? E o que eu chamo de uma igreja intencional. A gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Detalhe. Né? Deixar eventos de lado e mais projetos. Evento já está dizendo, vem, vento vai. Que e nós bênção, temos né? muitos projetos, né? E o Adorai ter se revelado como um grande projeto para a honra de Deus. Louvado seja É por isso que é uma grande movimentação nesse período. E a gente chama de projeto Adorai, porque a gente podia chamar só de programa Adorai, né? Esse momento que é tão legal, que a gente vem assistir as pregações de alguém muito legal, cantores muito legais. Mas essa é a cereja do bolo, né? Aquele momento de celebrar. E porque
todo um projeto está acontecendo por trás. Tem os 10 dias de oração integrado, programa para as crianças, o projeto de visitação dos pastores ali. Hoje pela manhã tinham centenas de pastores conectados no programa. Paula estava lá, cantou pra gente. Então, eram pastores que no domingo de manhã estavam conectados ali para quê? Para comentar sobre estratégias de alcançar pessoas para o céu. E a igreja sente, né? Então você imagina 10 dias de oração, pregações à noite. E eles são muito criativos. Pastor, tá só aqui rapidinho. Sim, por favor. Tem um pastor que bolou um negócio fenomenal para mim. Ele viu a lista de interessados, afastados da igreja, e ele chegou na casa das pessoas com uma pizza para a família afastada. Só que a pizza tem um detalhe, faltava um pedaço. Puxa, já entendi. Meu Deus. Já. Aí ele chega, entrega a pizza, já fica feliz, e aí a família abre ali a caixa de pizza e vê o pedaço faltando. Aí ele fala assim, olha, esse pedaço vai fazer falta, não vai? A família vai. Agora imagine, se um pedaço de pizza faz falta para essa família, imagine como vocês estão fazendo falta para Deus lá na igreja. Rapaz. Puxa, meu Deus. Aí, ó. Aí come a pizza e convida. Como. Olha que legal. Tem como resistir esse chamado, né? Todas as legal. coisas Criativa, pelo né? Evangelho. Criativa. Não tem como. São muitas ações mesmo nesses dias. Criativos, assim, dessa forma, né? Gelane, só que eu tô ficando triste já. Por quê? Tá triste. Porque eu acho... porque a produção tá ali com um negócio assim bem grande pra gente dizendo tá acabando? Que peninha. Vocês acreditam? Você fala que cresceu uma hora, pensei que ia demorar muito, mas passou rápido. Você tá né? vendo? Passou muito papo legal, rápido, né? Você tá vendo? Uma benção, muitas histórias A milagres. produção tá ali, ó. Vamos encaminhar. Gelane, mas eu queria lembrar que eu tenho uns recadinhos para mandar aqui. Já, meu povo tá tem, aqui. Ó, tá aqui. Tem recadinhos Recadinho aqui, porque especial pra a gente mandar. falou, a gente pediu, porque a gente queria saber se eles estão conectados, né? Se as famílias estão conectadas, se, né, uma igreja, uma missão ali, ao contrário. Não, uma igreja, Uma igreja, uma missão, uma tá presente ali. Será que estão, pastor? Então, posso ler aqui uns recadinhos? Claro. São 2 hashtags. Muito bem. A Josiane fala assim, pastor Daniel e Gerlane, manda abraço aqui para nós, Anajás Marajó. Olha Alô, só. irmãos do Anajás, em especial, Gerlane, preciso mandar um abraço especial para uns amigos com quem eu estudo a Bíblia, que são lá de Anajás, pastor Bussos, lá do Marajó. Um abraço muito especial para vocês. Para quem mais é, Gerlane? Tem a Associação Maranhense, a gente falou ainda agora do Maranhão, né, também, porque, né, pastor originário de lá, e aí tem Maranhão aqui em peso, que são essas pessoas que nunca faltam, né? Mas tem daqui Escola Bíblica da Novo Tempo da AMA também, ligado no Adorai. Ipitinga de Moju. Onde fica esse, pastor? Você sabe? É aqui próximo, na região do Baixo Tocantins, né? É. Ali para trás, quem vai indo para a Auxiliária. A Igreja Central de Ipitinga também estão conectados aqui. O Jefferson Douglas está mandando abraços ao nosso presidente da ASPA. Olha aí. O pessoal lá da IAS dá uma esperança que se eu não falar, eles vão ficar chateados comigo. Então, um abraço lá para a igreja. Pastor. Eles estão conectados agora. Senão eles vão abraço, dar dislike na gente. Não pode. Gelane. Obrigado. A Carmen Lúcia Machado Lopes Fernandes. Puxa, um nome bem extenso, que vai do tamanho do nosso coração também, que é grande para você. Testemunhos maravilhosos, está dizendo. Estou amando histórias. Parabéns a todos. Deus seja louvado. Deus te abençoe, Carmen. Amém. Tem gente aqui, deixa eu ver. Olha, eu achei legal aqui que ele não pediu um abraço, o Fernando de Araújo. Ele deixou uma frase que ele colocou. Enquanto ele não vem, eu vou. Olha aí. Tá vendo? Disposto Comprometimento. Amigos, e tem uma pessoa aqui que mandou aqui, obrigada, queridos amigos, irmãos, aqui conectados. Ironil de Bussões. Você conhece? Olha só, quem tá assistindo a gente. Ele conhece. Ela mandou um abraço aqui, né? Você produção só vamos passar quando a tela for compartilhada ali. Pessoa maravilhosa, viu? Ela é maravilhosa. Gente, olha, a produção tá enlouquecida ali, mandando a gente Boa noite, terminar. um abraço para a igreja de Jardim Santarém. Vai um abraço, irmão Daniel. Deus abençoe. A produção está dizendo que... Ai, gente, muito obrigada por vocês terem Foi maravilhoso estar aqui com vocês, inaugurando esse programa especial. Que seja o primeiro de muitos e que seja uma bênção na vida de todos. Amém. Muito obrigada, pastor. Um grande abraço lá Eu agradeço. para Amapá, né? Que seja uma bênção, que venham muitos mais
muito mais milagres pra gente contar numa próxima oportunidade, né, Paula? Verdade, milagres. Precisamos ter próximo. Eu tô sabendo que você vai estar aqui direto, Menina, que a professora Ironilde comprou a agenda dela inteira, entendeu? Se a produção não estivesse fazendo assim, eu falaria mais. Vai então, ser um congresso em podcast. Quando você voltar aqui, a gente puxa você de novo. Pastor Donato também, Alegria, né? O pessoal do sul do Pará lá, um grande abraço, que possam ter muito mais milagres também. Amém. Por lá, tá vendo? E olha só, a gente no papo aqui, um abraço pra Mauro, que tá ali já olhando pra gente. Beijo, A produção falou assim, ó, chega que ela já tá ali, já tá doendo a perna ali, de tanto esperar a gente. Oh, meu Deus. Mas, gente, olha, muito obrigado por você estar aqui com a gente. A gente vai pro programa principal agora, mas amanhã, 18h30, a gente mais volta coisa aqui. Interessante, hein, Gelane? Amanhã, 18h30. Outras perguntas. Sim, com mais convidados especiais. Então fica com a gente agora no programa principal, mas esteja com a gente aqui também amanhã às 18h30 em mais um episódio do Norte 7 Podcast no Adorai.